Olá, galera, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo para professores, tá? A ideia aqui é comentar hoje sobre ética e docência e profissionalização docente. O texto que eu vou comentar hoje, aquilo que eu vou falar hoje está com base no texto que está na descrição desse vídeo, tá? Está lá para você acompanhar, para você baixar. Você pode baixar o texto, depois ler com calma. Eu vou traçar os comentários sobre esse texto hoje, tá? Muito bem. Então, pessoal, o objetivo deste artigo I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? que nós vamos ler e comentar agora foi refletir sobre a ética profissional e seus desdobramentos em torno de alguns códigos de ética de profissão regulamentados, visando, em última instância, estabelecer elos com a dimensão ética inerente ao trabalho vinculado à educação escolar. Então, os autores, em vista de tal horizonte a ser perseguido por Veiga e companhia, o conteúdo desse texto, que nós vamos comentar, esse texto estará atento a três ângulos complementares: reflexões sobre uma fundamentação ético-profissional, sentido de um código de ética e a dimensão ética enquanto componente da atividade escolar. A construção da profissionalização docente em sentido moderno já ultrapassa 500 anos. Historicamente, é uma profissão que passou pela regulação religiosa entre os séculos XV e XVIII. A partir do século XIX, tem sido dominantemente regulada pelo Estado. Então, quem regula a profissão docente, a partir do século XIX, é exatamente o Estado. Ao largo dessa longa construção histórica, a busca por sua razão de ser, em sentido fundante, enveredou por ideologias, representações e utopias mais diversificadas, passando, por exemplo, pelo exercício profissional docente vinculado conceitualmente ao exercício do sacerdócio. Então, a maioria de nós fazemos essa relação, né? A sociedade faz essa relação como se fosse a profissão docente, como se fosse um sacerdócio, pela defesa da educação pública como vantajosa em relação à educação doméstica, pela defesa da disciplina como central no processo da fundação da educação da escola, pela defesa da escola fundada na liberdade, pela necessidade da educação integral. Ainda nesse diapasão vinculado a exemplos, no Brasil, das últimas décadas, as pesquisas e os debates são dos professores de lado ênfase bem estabelecidas. Já se salientou que tal formação devesse preparar o professor
técnico. Essa dimensão estava presente na década de 70, que o professor fosse um transformador da sociedade, década de 80. Professores da década de 80, eles começaram a ter essa discussão. E hoje se enfatiza a formação do professor pesquisador, que tenha por base uma correlação constante entre a experiência cotidiana de sala de aula e uma avaliação reflexiva. Okay? Bem, continuando essa análise, além de tais dimensões reconhecidas nas últimas décadas, mas que oferece possivelmente avaliações multidimensionais sobre as fundações da formação de professores, também se discute e se sustenta em sua formação, o professor deve ser possuidor de saberes especializados em educação. Então, para ser professor, é necessário, hoje, no nosso século, qual é a concepção? Saberes especializados em educação. E esses saberes especializados chamamos de pedagogia. O que é pedagogia? De uma maneira bem simples, são saberes especializados em educação. Ainda em disciplina pelas quais ele se responsabiliza e de experiência. Então, ele precisa saber saberes especializados em educação, ele precisa saber os saberes de sua disciplina e precisa de experiência. Particularmente instigante tem sido a abordagem de Tardif, o autor Tardif, e de Tardif e Raymond, e outros, a respeito dos saberes de experiência. Se você quiser consultar aí Tardif, Saberes da Experiência, procure Tardif, eu indico esses livros, assim como os autores que a gente está analisando. Discute-se que os saberes que configuram ou deveriam configurar a profissão docente são vários, tais como a compreensão das dimensões históricos-sociais em que se insere a educação escolar, os saberes de conteúdo específico, os saberes pedagógicos e assim por diante. Por outro lado, a dimensão ética da profissão docente tem se revelado um campo fértil à investigação sobre a formação de professores. Aí uma boa dica para quem quer continuar suas pesquisas em termos de pós-graduação é a dimensão ética da profissão docente. Aliás, a dimensão ética é sustentável como se trataria de imprimir deontologicamente uma direção à prática docente, desde que pautada por um conjunto de princípios e normas devotados a orientar o exercício profissional docente. Então, a ética é isso. Ele se destina a organizar princípios e normas de orientação do exercício profissional docente. Isso nós não temos organizado. Temos devido à nossa experiência, né? Vale a pena ler Tardif. Em busca de uma fundamentação ético-profissional. Aqui, nesse tópico, a ideia é refletir, né, sobre um exame dos termos que compõem a locução ético-profissional, ou seja, busca-se desses autores que a gente está lendo, que eu estou lendo agora, afirmar a necessária articulação entre ética e profissão. Em outras palavras, tal articulação está preocupada em alinhavar analiticamente as implicações éticas que tem o exercício profissional. Primeiramente, o estudo sobre as profissões é um capítulo da sociologia.
Como tal, deveria ele apoiar-se numa teoria das ocupações, pois uma profissão é genericamente uma ocupação. O que distingue as ocupações uma das outras é o quê? É o conhecimento da competência especializados, necessários para a realização de tarefas diferentes numa divisão de trabalho. Pergunta é, existe uma competência e um conhecimento especializado para ser professor? I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Parece que sim. Parece que sim. Então, se existe isso, é necessário se chamar que isso seja vocacionado, seja chamado, denominado de ocupação. E ocupação, ela está dentro da teoria das ocupações, dentro da sociologia. Dentro da sociologia. Portanto, historicamente, em sentido amplo, as profissões se fazem, se desfazem e se refazem dinamicamente no interior de uma dada totalidade social, em vista da necessidade social por serviços competentes e especializados. Certamente, a divisão do trabalho moderna e contemporânea é qualitativamente diferente daquela das sociedades antigas e mesmo medievais. O que queremos afirmar, basicamente, é que a profissão resulta de uma construção histórica, né? E está sujeita à sua dinâmica. Por isso, volta-se para a questão da prática profissional, que se encontra, evidentemente, no cerne desse movimento de profissionalização. De fato, no mundo do trabalho, o que distingue as profissões das outras ocupações em grande parte, a natureza dos conhecimentos que estão em jogo. Na educação, para ser professor, existe uma natureza específica de conhecimento, exercendo a competência e o conhecimento especializado, que um dado profissional ganha autoridade diante daqueles que usufruem o seu serviço. Contemporaneamente, no Brasil, são muitas as profissões que se encontram estruturadas em termos dos denominados conselhos de ética profissionais. Com tal empreendimento, visa-se manter a autoridade profissional, bem como delinear comportamentos ético-profissionais homogêneos em relação ao público que usufrui um determinado serviço. Na visão de Ximenes, tal relação entre profissão e os seus clientes passam pelas expectativas recíprocas e legítimas. O cliente sabe o que quer, sabe o que procura e o profissional sabe o que pode oferecer.
Isto é, direitos e deveres são implicados pelo exercício profissional, bem como direitos e deveres estão implicados por parte daqueles clientes que usufruem uma dada prestação de serviço. Profissionais e usuários interagem-se, relacionam-se, transmitindo uns aos outros expectativas, geram-se expectativas. Chega, você quer algo e o profissional ali quer lhe dar algo. Né? Na visão de Jimenez, em 1997, ele declara que, na realidade, cada um entra nessa relação esperando obter o que supostamente o outro lhe pode dar. Cada um autoriza o outro a esperar algo de específico seu, sempre que esse outro está disposto a proporcionar aquilo que o primeiro aguarda dele. Essa expectativa organiza uma infinidade de relações sociais. Fecha aspas. Como se observa, o exercício profissional implica o estabelecimento de relações sociais delineadas por expectativas recíprocas entre quem presta o serviço e quem é o usuário do mesmo. O exercício profissional é uma prática social intrinsecamente relacional. Diante da necessidade de um farmacêutico, ou de um nutricionista, ou de um professor, e assim por diante, aqueles que são possíveis usuários constroem expectativas com relação aos profissionais, bem como estes expressam expectativas com relação aos usuários. A reflexão de Paul Ricoeur explica bem a dimensão ética intersubjetiva que cobre a reflexão de Paul Ricoeur explicita bem a dimensão intersubjetiva que cobre a ética. Em sua posição, abre aspas, a intenção ética é composta pelos 3 termos seguintes: intenção da vida boa, com e para os outros, em instituições justas. Fecha aspas. Texto de 1995. Designando intenção ética por solicitude, afirma que, mesmo autor, abre aspas, não se acrescenta de fora a estima de si, mas explicita a dimensão dialogal implícita naquela. Estima e solicitude não podem ser vividas e pensadas uma sem a outra. Dizer se não é dizer eu. Dizer se não é dizer eu. Se implica o outro de si, a fim de que se possa dizer de alguém que ele se estima a si mesmo como o outro. Fecha aspas. Com a mesma direção centrada na intersubjetividade, Lima Vaz afirma o seguinte, abre aspas, a estrutura intersubjetiva do agir ético constitui-se, portanto, inicialmente no âmbito da universalidade da razão prática, em que o encontro com o outro tem lugar segundo as formas universais do reconhecimento e do consenso. Reconhecer a aparição do outro no horizonte universal do bem e consentir em encontrá-lo em sua natureza de outro eu,
Eis o primeiro passo para a explicitação conceitual da estrutura intersubjetiva do agir ético. Como se averigua pelos autores, a ética e moral compreendem intrinsecamente a intersubjetividade. Isto é, o eu e o outro estão necessariamente implicados. Segue-se que qualquer exercício profissional que tenha um propósito, deixamos aqui à parte as distinções entre profissão e ocupação, ou profissão e ofício. Então, guarda necessariamente relações estreitas com as mesmas dimensões ético e moral. As profissões estão necessariamente voltadas para a prestação de um serviço, por conseguinte, são intrinsecamente relacionais. Analiticamente, podem ser elencadas inúmeras qualidades morais que estão presentes nos diferentes códigos de ética profissional. Aí nós temos uma lista. Nós temos dignidade, dedicação, respeito, polidez, responsabilidade, zelo, decoro, honra, diligência, confiança, honestidade, solidariedade, lealdade, descrição, compromisso, probidade, altruísmo, abnegação, magnanimidade, disciplina e perseverança, entre outros. São apenas alguns exemplos para se averiguar o quanto as relações sociais I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Quantas relações sociais implicam intrinsecamente ações morais, o que conduz ou tem conduzido a uma reflexão ético ou ético-profissional. Isso tudo que eu listei é moral, então eu posso discutir em termos de ética. Em tais relações, expectativas recíprocas certamente fundadas em direitos e deveres entre o profissional e o usuário estabelecem-se, promovendo uma sociabilidade peculiar. No entanto, tal peculiaridade abarca dimensões políticas, econômicas e sociais, posto que o exercício profissional não acontece de forma isolada. A parte da vida social. Né? A parte como se fosse isento da dinâmica social. A sociedade influencia nessa relação. O exercício profissional é parte de uma totalidade social, nela inserindo-se. É por essa via que devemos compreender a significação que ganha a sociabilidade como tema, tendo em vista da sustentação à afirmação de uma necessária ética profissional. Ou seja,
Assentada nessa peculiar sociabilidade, emerge a possibilidade de se normatizar o comportamento humano. Isso que é a busca da ética. A ética é normatizar o comportamento humano. Tal possibilidade configura-se em normas reconhecidas como necessárias para a convivência humana. Para isso, precisamos nos debruçar sobre a questão da sociabilidade, tendo em vista a natureza de nossa proposta. Ainda com a preocupação de explicitar as categorias que estruturam esse movimento, digamos que é ético e profissão, que a ética e a profissão sejam os pilares da discussão. Então, o objetivo, então, para os autores é apresentar a primeira como fundamentação da prática profissional, a ética sendo a fundamentação da prática. No entanto, é necessário conceber que essa ética é uma construção social, resultado de um debruçar-se humano na consideração de suas ações morais, em atendimento à possibilidade vinculada ao âmbito profissional. Para começar a responder às aproximações já referidas anteriormente, partiremos de um postulado antropológico, que afirma o homem como um ser de relações, que busca intrinsecamente a realização do homo socialis. Embora seja um tema nem sempre bem explicitado na discussão filosófica, é comum vê-lo discutido na problematização sobre as relações entre indivíduo e sociedade. Não seguiremos por esse caminho, né, dessa abordagem de hoje, pois estaríamos nos desviando da finalidade deste comentário, daquilo que nós propusemos hoje, com base em Veiga e Araújo. No entanto, cabe chamar a atenção para o fato de que, nas reflexões filosóficas de caráter político, social e ético, a questão da sociabilidade é comumente discutida. Não é possível ao homem viver sem ética. Não é possível. O ser humano é um ser de relações. A ética fundamentalmente interfere e define o modo de o homem pautar seu comportamento. Assim, não é possível não ser ético. Não é possível pautar-se nas relações humanas sem ética. Porque ela define a qualidade do relacionamento humano. Observe-se como a profissão guarda em si uma dimensão que responde à sociabilidade. Fredson, abre aspas, em 1998, pode-se dizer que profissão é um conceito popular e, portanto, a estratégia de pesquisa apropriada a ela é de caráter fenomenológico. Não se tenta determinar o que é profissão, no sentido absoluto, mas como as pessoas de uma sociedade determinam quem é profissional e quem não é, como eles fazem ou constroem profissões por meio de suas atividades e quais são as consequências da maneira como eles se veem e realizam seu trabalho. Ressaltamos o final da citação, fecha aspas, né? Ressaltamos o final da citação, os aspectos de como os profissionais, abre aspas, se veem e realizam seu trabalho. Fecha aspas. O, abre aspas, se veem, fecha aspas, não independe
e não está ilhado em relação ao outro. Ou, abre aspas, realizam seu trabalho, também implica o usuário. É, pois, desse particular exercício de sociabilidade que podem emergir marcos valorativos que vão dar sentido e realizar as relações intersubjetivas no patamar em que a ética tem seu lugar. Como se observa, com relação ao campo profissional, se definir marcos valorativos morais em torno dos quais se organizará a saudável sociabilidade numa dimensão que pretende dar conta da relação do profissional como usuário, fundada no dever daquele em promover um exercício profissional adequado e condizente. Portanto, o caminho que se abre para a fundamentação do exercício profissional, de um modo geral, é a busca por encarnar valores. Portanto, o caminho que se abre para a fundamentação do exercício profissional, de um modo geral, é a busca por encarnar valores fundados na perspectiva de construir uma moralidade fundada na intersubjetividade, posto que se torna o diapasão em torno do qual se constrói o entendimento. É no exercício profissional que se manifestam as dimensões moral e ética. Não se trata de encarnar marcos valorativos não históricos, fora do contexto, mas de descobri-los e explicitá-los no próprio exercício profissional. A mediação para a construção I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see? de tais marcos valorativos é a própria sociabilidade. É em vista das relações sociais que se constituem entre o profissional e o usuário, que emergem a moral e a ética. A descoberta da ética profissional é certamente resultado de longos embates de sociabilidade no campo profissional. As soluções no campo da moralidade, quando do exercício profissional, podem tornar-se relativamente sólidas e constituírem-se em parâmetros valorativos no campo da ética profissional. Por vezes, reflete-se que certas profissões implicam mais exercícios de interação. Pode até ser verdade, conforme afirma Tardif, abre aspas. Os ofícios ou profissões de relações humanas apontam para questões de poder, de maneira intrínseca, mas também para problemas de valor por seus próprios objetos, pois seus próprios objetos são seres humanos capazes de emitir juízes de valor e possuem como seres humanos direitos e privilégios. Nesse sentido, a dimensão ética não é elemento periférico nas ocupações e profissões de relações humanas, mas está no próprio cerne do trabalho. Porém, de uma maneira bem geral, todas as profissões estão voltadas às relações sociais, todas. O outro está sempre implicado. Sempre eu tenho um cliente.
E o exercício de sociabilidade acontece, posto que um dado profissional se envolve com as necessidades do outro. Só existe a profissão porque o outro tem necessidade. Porque se não tivesse necessidade, não existiria a profissão. Lima Vaz, em 2000, olha, tem há 20 anos atrás, abre aspas, a formação de uma consciência moral intersubjetiva no nível da organização social desdobra-se na sociedade moderna em múltiplos estratos intermediários entre a consciência comunitária e a consciência cívica. Essas formas intermediárias de consciência social, apoiadas igualmente em estruturas institucionais, cujo valor de aparição histórica é a sociedade civil, exprimem o compromisso ético dos seus participantes do ponto de vista da função social que desempenham e, portanto, do seu ser qualificado na sociedade e não da sua identidade simplesmente. Por conseguinte, fecha aspas, né, dizer de Lima Vaz. Por conseguinte, a ética profissional, antes de se tornar um embaraço ou um estorvo, pode ser compreendida como emergência de uma consciência social que se embrenha pelas diferentes profissões. Certamente, a reflexão sobre ética profissional pode trazer contribuições à construção da identidade ao profissional. A busca de uma ética profissional é exatamente fazer o quê? É exatamente você buscar construir a identidade do profissional, mas este não fique isentado de se configurar eticamente em vista da sociedade a que serve. Com o objetivo ainda de aprofundar sobre o sentido fundante da ética profissional, os autores comentam sobre o posicionamento de Tardif, o qual chega a identificar, de uns 20 anos para cá, uma crise do profissionalismo em meio ao processo de profissionalização da área educacional. Então, Tardif salienta muito isso, essa crise dentro da profissionalização docente. Crise esta manifesta em 4 ângulos. Primeiro ângulo, segundo propõe Tardif, né, em seus textos. No campo da perícia profissional, antigamente, fulcralmente, o valor dos fundamentos epistemológicos das práticas profissionais. Vamos lá, voltar de novo. São 4 ângulos que desponta a crise. No campo da perícia profissional, que atinge o valor dos fundamentos epistemológicos da prática profissional. 2. Essa crise da perícia profissional provoca um impacto profundo na formação profissional, situando-se como distante do mundo do trabalho. 3. Diante disso, pode-se falar faz uma pergunta aqui, do poder profissional, tanto em sentido político quanto no sentido de capacidade e competência. Por último, Tardif, ele aponta que o profissionalismo também está em crise, por causa da crise da ética profissional, isto é, os valores que deveriam guiar os profissionais. Quais são os valores que nos guiam? Aonde estão escritos? Aonde estão dispostos? E este último ângulo é o que é o nosso foco, essa crise da ética profissional dentro do guiar do profissional. E este último ângulo é o que focamos aqui, apoiando-nos
conforme os autores lá que nós estamos mencionando, na avaliação do mesmo autor. Abre aspas. Para os profissionais, essa situação se expressa por meio de uma complexificação crescente do discernimento e da atividade profissionais. Se os valores que devem guiar o agir profissional, não são mais evidentes, então a prática profissional supõe uma reflexão sobre os fins almejados em oposição ao pensamento técnico-profissional situado apenas dos meios. A reflexão sobre a ética profissional cessa de existir como um discurso que é exterior à prática e que domina a ação. Ela reside, doravante, no próprio cerne do discernimento profissional, a ser exercido na prática cotidiana e construído nessa prática. Fecha aspas, Tardif, em 2000. Tal posicionamento conduz à conclusão de que o cerne da reflexão ético-profissional se desloca do eixo centrado na razão, que orienta sobre o discernimento dos deveres, uma posição deontológica, mais do que secular, para centrar-se na história mesma do processo de profissionalização. Tal postura implica intersubjetividade, dialogicidade e comunicação. Não se pode afirmar, no entanto, que a reflexão ético-profissional tenha se abalizado sempre em marcos fundados na dialogicidade. André, em 1985, nos oferece a tipologia que aqui trazemos, a qual distingue modalidade de ética profissional, tendo como base a afirmação de que se organizam em sistemas referenciais de prática profissionais, não raro colidentes entre si. Embora essa reflexão se oriente para a área da saúde, que é o caso que ele citou, do Andere, 1985, parece instigante, tendo em vista compreender as construções elaboradas em torno da ética profissional. Assim sendo, ele explicita 3 modalidades. A primeira modalidade configura-se numa ética legitimadora ou sacralizadora da própria prática profissional já consolidada e habitual. É uma ética constituída pós-fato. Leva ao nível de norma moral e profissional, o que seria apenas a constatação das práticas usuais já consolidadas no momento histórico dado. De mera constatação, passa-se ingenuamente para a prescrição de normas morais idênticas ao que foi constatado, e dessa forma valida-se do ponto de vista moral o que está sendo a prática cotidiana dos profissionais. Observa-se que é uma ética profissional que confirma os fatos morais, impedindo o papel orientador, fundador na reflexão que emerge da busca do diálogo dos próprios profissionais. Não se quer apenas constatar empiricamente e virar isso ética. Não é bem assim. Ainda Andere afirma o seguinte, abre aspas, chama-se de postura idealizante face à prática social, usual. O que, ainda continua, o que torna essa modalidade de proposta ética idealizante é que essas normas são feitas unicamente ao nível do discurso, expressa através de frases abstratas, gerais e ambíguas.
são, assim, facilmente dissociáveis de uma proposta, de uma prática concreta e precisa. Então, vamos agora comentar. A terceira consiste essencialmente na tentativa de problematizar efetivamente as práticas usuais, propondo práticas alternativas fundamentais. É dentro dessa nova perspectiva ética problematizadora das práticas usuais que se situam as discussões atuais sobre as raízes econômicas, políticas e culturais da maioria das atividades profissionais. Por essa tipologia, visualiza-se que o caminho a ser trilhado pela ética profissional é de peregrinar pelo processo de profissionalização, garimpando nele mesmo os marcos valorativos orientadores. Implica buscar comunicativamente a fim de explicitar os horizontes morais que devem ancorar a prática profissional. Mas tal empreendimento não visa a fixidez, algo fixo, mas é uma construção do homem. Dessa forma, está-se-á fugindo das éticas que legitimam e idealizam a prática. A reflexão de Giménez, embora longa, cuja citação facial você pode ver depois, convida-nos a olhar por outro ângulo a normatização moral. O que ele diz? Abre aspas. Ela não está aí para impedir-nos de ser. Existe essa relação. Mas sim para permitir-nos ser mais. As regras morais possibilitam conviver e cooperar sem o que não teríamos cultura nem civilização. Elas permitem que desenvolvamos nossos talentos e capacidades e que, portanto, tenhamos acesso ao modo de vida superior e a gozos mais elevados. Possibilita também maior controle de nós mesmos, libertando-nos da escravidão e das paixões e dos impulsos. Giménez continua. Não existimos para cumprir as normas morais. Estas para fazer nossas relações mais produtivas e satisfatórias, e para fazer os seres humanos mais felizes e desenvolvidos. Tem-se dito que a ética é um saber racional sobre a vida moral, mas ela não busca meramente que entendamos esse aspecto da interação humana. E termina. Pretende que, com base nisso, vamos além, que sejamos capazes de pensar, de passar de uma moral cega a uma moral reflexiva. Esse direcionamento para uma moral reflexiva, na visão de Giménez, implica que essa moral se assente para ser aceita numa perspectiva de universalidade, ou seja, que todos os indivíduos afetados pela norma moral reconheçam o seu significado diante da sociabilidade humana. Trata-se, nesse âmbito, de uma ética profissional fundada na internalização. Isto é, a norma é acatada com base na reflexão
as quais podem também se constituir em fonte para a escolha do bem viver e não apenas em fonte de conflitos. Então, aqui eu encerro, né, esse pequeno momento de reflexão entre ética e profissionalização docente. Convido você a ler esse artigo, você a pensar nesse artigo, convido você a melhorar, a que possamos melhorar nossas práticas, né? Nossas práticas como profissionais da área da educação, e dizer que entender a ética, entender essa ética a nível de um código de ética, a nível de é algo que não vai reduzir o eu profissional, mas vai ampliar o ser, vai ser mais, como diz Gimenez, lá em 1997. Então, convido a você a pensar sobre isso. Embaixo temos a descrição do vídeo aí, temos um vídeo para descrever. Você pode deixar seu link, ou vou deixar o link, perdão, da minha página na internet. Lá você encontra muito material para o professor, das mais variadas possíveis, tanto para a educação matemática como para a educação no modo em geral. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go